Oi, pessoal! Bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. O episódio de hoje, provavelmente você clicou aqui se perguntando, como é que eu vou desenvolver e aprender empatia, né? E eu vou querer trazer aqui dois conceitos, dois tipos de empatia que a gente vai precisar primeiro aprender, antes de eu trazer alguns exercícios práticos de como a gente vai praticar a empatia, né? Um pouco redundante, mas acho que vocês entenderam. E para fazer esse episódio aqui, eu usei como referência o livro com o título O que te torna mais forte? Como prosperar diante das mudanças e incertezas usando a terapia de aceitação e compromisso, que foi publicado pela editora Artimed. Eu sou formada na terapia de aceitação e compromisso, não é a abordagem teórica dentro da psicologia que eu mais uso como base, mas eu uso parte dela também para fazer os meus atendimentos. E por isso que eu acabei lendo esse livro. Tanto se você é um psicólogo, um estudante da área da saúde ou de psicologia, ou se você é uma pessoa que não tem nada a ver com psicologia, uma pessoa leiga que não faz parte dessa área, fica o convite se vocês quiserem ler esse livro, porque ele é um livro super prático, vai trazer exercícios assim que você vai conseguir colocar na prática a teoria que o livro tá trazendo sobre conceitos básicos, assim, da terapia de aceitação e compromisso, e eu, pessoalmente, gosto muito, assim. Eu vou trazer só um recorte do livro, eu acho que se vocês quiserem se aprofundar, sempre fica o convite pra continuar a leitura, mas se vocês só estiverem interessados no recorte que eu vou trazer, fica aqui comigo. E o que eu quero começar? Contextualizando vocês sobre empatia, pra gente partir do mesmo pressuposto aqui todo mundo junto, né? Que a empatia, ela fortalece as nossas conexões, né? A empatia, ela é uma habilidade de se colocar no lugar do outro e de sentir com ele, né? O que ele tá sentindo. Essa habilidade ajuda a gente a estabelecer e a manter relacionamentos de apoio. Então, assim, é a gente fazer manutenção da nossa rede de apoio. Não sei se vocês já ouviram esse tema antes sendo falado, né? Eu acho que hoje, como se fala bastante sobre saúde mental, com vários produtores de conteúdo, acho que rede de apoio é um tema que ficou mais popularizado. E essa rede de apoio, né? Esses relacionamentos de apoio que você vai desenvolver e vai melhorar a qualidade por meio da empatia, é que vão te ajudar, muitas vezes, a conseguir lidar com problemas da vida de forma mais saudável, de forma mais calma, de forma mais segura. Então, ter empatia permite que você ofereça ajuda adequada aos outros e promove cooperação em grupos. Então, quando você consegue entender o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro, muitas vezes você vai saber melhor o que falar para a pessoa, como tratar a pessoa. Por isso que essa de oferecer ajuda adequadamente. Porque quando a gente não é empático, muitas vezes a gente é inadequado na ajuda que a gente oferece. E promove cooperação porque se você se sente ouvido, se você se sente validado, se você se sente escutado, a chance de você querer cooperar com alguém ou ajudar alguém é muito maior. Então, a gente oferecer empatia é um ganho enorme para as nossas relações. Só que não é uma habilidade, assim, que é dada, né, gente? Poucos aprendem sobre empatia diretamente. Ninguém te dá um livro sobre... E aí? Aprende aí a ser empático? Então, tem muitas ideias, assim, meio errôneas de que é empatia, né? Meio erradas. Porque você pode pensar que ser empático significa ceder às necessidades de outra pessoa ou ficar prestando solidariedade ou ficar contando a sua experiência pro outro tentando ser empático. E, gente, isso não é empatia. Muitas vezes a gente presume que as pessoas simplesmente vão adquirir a habilidade da empatia, né? Que elas nascem com essa habilidade da empatia. Mas a gente não se propõe, como sociedade, né? Parando pra pensar, a ensinar em escolas. A gente não ensina casais na hora deles se comunicarem ou se relacionarem. A menos que eles façam, né, terapia e se proponham a fazer terapia de casal. E nós não ensinamos a jovens ou adultos que empatia é um fator chave de manutenção, por exemplo, de uma amizade. Então, o que eu tô tentando trazer aqui hoje é que a gente vai aprender sobre empatia, porque não necessariamente alguém ensinou pra gente sobre empatia. É importante a gente ensinar coisas que parecem óbvias, mas elas não são. Gente, nunca confiem que... isso é bom senso. Não, gente, o que é bom senso pra você não é pro outro. Nunca peçam do pressuposto que existe o consenso universal de bom senso. Então, o que eu quero trazer nesse episódio pra vocês é formas de melhorar a sua empatia. E pra gente começar a entender empatia, tem dois aspectos que a gente vai ter que entender, que é, existe a empatia afetuosa e existe a empatia cognitiva. Muitas vezes a gente usa a empatia cognitiva em vez da afetuosa e a gente zero alcança o nosso objetivo de acolher as pessoas. Então, eu vou explicar pra vocês a diferença das duas. Primeiramente, a gente sempre vai usar a empatia afetuosa. Ela sempre tá em primeiro lugar, gente. Isso vai ter a ver com a emoção. A gente se conectar com o que o outro tá sentindo e a gente não ir pelo racional. A gente vai primeiro pelo emocional pra se conectar com a emoção da pessoa. Quer dizer que a gente concorda com o que a pessoa tá sentindo? Não. Mas a gente vai aceitar
validar e acolher que a pessoa está se sentindo daquela forma. Talvez você, no lugar dela, não se sentiria, mas você vai tentar se colocar no lugar dela para entender por que aquilo ali afeta tanto ela. E isso é empatia. Não é você colocar os seus valores em cima das pessoas, é você entender os valores delas, de por que elas agem do jeito que elas agem. Pra gente começar a pensar sobre essa empatia afetuosa, o que eu sempre vou propor é pra você começar a sentir junto com a pessoa. A pessoa tá ansiosa, a pessoa tá triste, a pessoa tá com raiva. O que a pessoa tá sentindo? Vamos sentir junto ali com ela essa intensidade. Provavelmente não tem nada assim de mais poderoso quanto enxergar a dor de alguém e dividir com a pessoa, né? Então a pessoa tá ali chateada, poxa, você começa a sentir, vê que a pessoa realmente tá chateada e fala, poxa, realmente, né? Ficaria chateado. Assim, eu quero que você pense nessa prática como um jogo, que a sua tarefa é pegar a bola da empatia e segurar. Então, assim, a outra pessoa tá passando por alguma dificuldade, e aí ela vai pegar a dor dela, a angústia dela, ou qualquer outra emoção que ela tá sentindo, que é a bola dela, e ela vai jogar em você, numa tentativa de obter ajuda, de obter suporte, de obter acolhimento, validação. E a sua tarefa é pegar essa dificuldade, pegar essa bola, esse sofrimento, e segurar sem jogar de volta, porque muitas vezes as pessoas estão passando por dificuldade, e aí é meio do tipo, não, para de chorar, não fica estressado com isso. Por quê? Porque a gente não consegue segurar a bola. E, gente, é desconfortável. O que eu tô sugerindo aqui na empatia afetuosa é que não é confortável. A gente muitas vezes tá lidando com algumas emoções difíceis das pessoas. Mas o que eu tô propondo é a gente construir relacionamentos mais profundos e mais saudáveis. E pra isso, envolve a gente abrir espaço pra todos os tipos de emoções dentro de uma relação. Seja de amizade, familiar, enfim. Várias esferas da vida de vocês que vocês querem aprofundar as relações. E vocês vão ter que passar por momentos difíceis com as pessoas. Isso fortalece também muitos vínculos. Então, nesse primeiro momento, que eu tô sempre frisando que a empatia afetuosa vem primeiro, que é pra você não compartilhar os seus conhecimentos ou as experiências que você já teve naquela situação ainda. Vai ter um momento pra isso. Eu vou chegar lá até o final do episódio, mas nesse primeiro momento, você vai ter que ficar com as emoções da pessoa e um pouquinho ali no que a pessoa tá sentindo junto com ela, sem dar exemplo de outra pessoa, sem falar o que você acha, sem falar como você resolveria a situação. Então vamos absorver, vamos observar o que tá acontecendo e tentar ficar um pouco com a mensagem que a pessoa tá passando, porque por mais que ela não esteja talvez clara do que ela tá sentindo, claramente, por exemplo, se você tá com raiva, você começa a ficar mais inquieto e falar mais alto, essa pessoa tá passando alguma mensagem com isso, e aí a gente vai se conectar com isso. Então o que eu quero te propor é experimentar algumas ações aqui pra gente praticar a empatia afetuosa. Então, tá sentindo lá que a pessoa tá com alguma emoção difícil, tá passando por alguma agonia, alguma dificuldade, e gente, eu tô falando aqui de emoções mais difíceis de lidar, mais difíceis de sentir, mas pode ser coisas positivas também, tá? A gente pode ser empático com a felicidade dos outros. É porque eu acho que pra mim fica muito mais nítido o exemplo quando é uma emoção mais desagradável de sentir. Então, primeiro de tudo, vamos fazer uma pausa. Percebe que algo tá incomodando alguém ou que ela quer dizer alguma coisa pra você. Então, primeiro de tudo, a gente, pra ser empático, a gente tem que entender que outra pessoa tá incomodada. Porque a pessoa pode estar, por exemplo, a raiva, ela é muito nítida, ela é uma emoção com mais energia. Mas e se alguém tá chateado com você e fica colhidinho, miudinho ali num cantinho e você nem percebe? Então, vamos fazer uma pausa e vamos perceber se tem alguma coisa incomodando o outro. E aí, se você notar que realmente tem, ouça enquanto a pessoa te conta o que está acontecendo e ofereça, assim, sinais sociais encorajadores, tipo, dá um aceninho de cabeça, faz contato visual, não fica desviando o olho, não mexe no celular e ouça com os ouvidos, gente, não com a boca, não interrompa, não usa aquela pessoinha dentro de você que quer resolver todos os problemas e dar o melhor conselho possível, só ouça e mostre pra pessoa que você realmente está ouvindo, olha pra ela, presta atenção, essas coisas dão pra sentir. Depois eu vou convidar vocês a sentir junto com ela. Se seu corpo tivesse como o dela, como é que você estaria? Qual seria a sua postura corporal? Se parecer tudo bem, assim, pra você ou pra situação, você pode até espelhar um pouco também, né? Se a pessoa tá com o braço cruzado, se a pessoa, sei lá, tá abraçando as pernas. Tô pensando aqui, mas assim, se você quiser, pra se sentir ainda mais na posição dela, pode imitar a postura corporal dela, apenas pra sentir essa experiência que ela tá sentindo também. Então, por exemplo, se ela estiver curvada, você também pode se curvar um pouquinho. Então, assim, meio que pra você encontrar, experienciar o mesmo espaço que ela tá sentindo, pra aumentar a empatia. Depois, algo muito importante. Perceba a respiração dessa pessoa. Ela tá calma ou ela tá com o coração acelerado? Como é que ela tá, né? Porque isso também vai dizer a intensidade do que ela tá sentindo enquanto ela tá conversando com você. E aí, depois a gente vai já começar a entrar num plano cognitivo, num plano de pensamento, da gente ser um pouquinho mais racional, que é, imagine como ela tá se sentindo, tentando imaginar como você se sente no lugar dela. Pode ser que você se conecte muito com o que ela estaria sentindo. Ou não, ou pode ser que você pense, Tá, diante dessa situação, eu não agiria dessa forma. e aí
gente, vamos deixar o julgamento um pouquinho de lado, porque aí, se a gente começar a julgar muita pessoa, a gente não vai conseguir ser empático, não vai conseguir se solidarizar. O que eu tenho falado desde o começo do episódio é a gente entender o lugar do outro, não pra gente colocar os nossos julgamentos e a nossa maneira de viver em cima do outro. Então, depois da gente praticar essa empatia afetuosa que eu tô falando pra vocês, o que eu sugiro é pra gente ir pro outro plano, que é a empatia cognitiva, que ela vem em segundo lugar, ela sempre vai ter que vir em segundo lugar. Porque é como as pessoas vão se sentir mais acolhidas. Primeiro a gente acolhe o emocional e depois a gente vai para a via mais dos pensamentos, cognitiva, mais racional. Então, depois de você usar a empatia afetuosa e corporal, né, e uma boa escuta, você pode passar para a empatia cognitiva. Então, isso envolve entender a experiência da outra pessoa cognitivamente, né, por meio do racional, dos pensamentos. Aí sim você pode trazer o seu lado de conselho, o seu lado de resolvedor de problema, para assumir a perspectiva da outra pessoa. Assumir, gente, não é impor a sua perspectiva, é assumir a perspectiva da outra pessoa. Então, como é que eu posso te ajudar, né? Se você tem dificuldade de assumir a perspectiva da outra pessoa mais racionalmente. Faça perguntas. Chega pra pessoa e fala: Me conta mais o que é que tá acontecendo. Como foi isso pra você? O que você tava esperando que fosse acontecer? E confira se você sabe toda a experiência dela, assim. E aí você pode perguntar: há mais coisas que eu deveria saber sobre isso? Porque algumas vezes tem uma situação que desencadeia algo, mas quando você vai ver, tem tantas outras em volta que estão influenciando, ou tanto histórico, né, para desencalhar naquele momento daquela forma. Então, não só pergunte o que é que aconteceu, por que aconteceu naquele momento presente, mas também procura saber se tem outras informações que não estão ali naquele momento que podem te ajudar a entender por que aquela pessoa pensa daquela forma, age daquela forma e reage, né, também daquela forma. Depois, você vai validar e acolher de coração. E essa parte é importante, gente. Validar o que alguém sente, falar: olha, eu entendo que essa tristeza tá aí, eu entendo que você se sente dessa forma, não quer dizer que você concorda com o que a pessoa faz, não quer dizer que você concorda que ela deveria estar lidando daquela forma, mas você valida, você acolhe o que ela tá sentindo, mesmo que isso não seja a forma como você lidaria. Quando eu falo pra falar de coração, é para você compartilhar o seu ponto de vista, se apropriado e necessário, mas de uma forma que você acha que realmente vai ajudar e não uma forma que vai machucar. Normalmente, quando a gente quer trabalhar com acolhimento, empatia, a gente também tem que entender como as coisas vão chegar no outro também. Então, a gente não só vai validar a experiência emocional da pessoa, mas a gente vai falar. Se você não achar as coisas, gente, não fala. É melhor vocês... melhor o silêncio do que vocês não falarem coisas que vocês realmente acreditem. Se a pessoa solicitar ali, esse é o momento aqui de todo esse episódio que chegamos, enfim, que é a sua vez de compartilhar um pouco da sua resolução de problema assim que você tiver todas as informações dela, não é pra interromper a pessoa no meio, né? Então, você vai resolver ou avaliar o problema dela se for pedido. Isso é um detalhe muito importante que eu ensino pros meus pacientes, que muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Quando a pessoa chega mal, você fica meio do tipo, tá, mas eu tenho que resolver o problema, mas eu tenho que acolher. Tem alguns pacientes meus que, por sugestão minha, começaram a perguntar até pro parceiro, pra parceira de, nesse momento, você tá querendo que eu te ajude a resolver o problema ou você tá querendo que eu te acolha? Porque essa parte de resolver o problema, que muita gente tende a ser a primeira coisa que faz na hora de ter empatia e acolhimento, é o que mais afasta, porque deveria ser o último, assim. Primeiro você tem que estar interessado no que aconteceu, procurar entender, procurar pensar o que a pessoa tá sentindo, se colocar no lugar dela, experienciar um pouquinho daquela dor ali, pra depois você entender se a pessoa precisa de ajuda ou não. Porque tem muitas pessoas, gente, que vão procurar ajuda, nossa ajuda ou acolhimento, e não querem que você resolva o problema delas. Elas sabem resolver os próprios problemas delas. O que elas querem é um colo. E aí a empatia, né? Tudo isso que eu tô trazendo pra vocês pra gente desenvolver ao longo do episódio é a gente saber dar um colo pra quem a gente ama e pra quem a gente precisa. E por isso que é importante a gente desenvolver a empatia pra gente fazer manutenção das nossas relações, porque dependendo, a gente tem amigos, familiares, enfim, colegas, que sabem muito bem resolver os problemas, mas precisam de colo pra absorver o que aconteceu pra depois resolver. E a gente é esse porto seguro, e a gente pode ser esse porto seguro. Então, se você tem dificuldade, assim, de saber se você precisa ou não resolver o problema da pessoa, você pode simplesmente perguntar: você quer que eu te ajude com isso? Você quer a minha opinião com isso? Ou você só quer acolhimento? E deixa a pessoa resolver. Deixa a pessoa te responder. Se você seguir esses passos, de você refletir sobre esses passos e aplicar algumas coisinhas, né, que eu trouxe aqui no episódio, não precisa ser ferro e fogo, gente. Vocês podem tirar o que faz sentido daqui pra vocês, vocês podem seguir passo a passo, como vocês preferirem estar desenvolvendo e estar praticando essa habilidade da terapia. Eu acredito que as pessoas do seu círculo social, as pessoas que estão mais próximas de você, provavelmente elas se sentirão mais ouvidas, apoiadas e até seguras
na sua presença, assim. Gente, eu sei que a empatia, né, pra tudo isso que eu tô falando, parece que vai levar muito tempo, assim, pra desenvolvida. Mas provavelmente não vai ser tão difícil quanto deixar uma pessoa que você ama se sentindo não ouvida ou ficar entrando em discussões e lutas porque você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, você tem dificuldade de entender também o posicionamento e a forma do outro, né, de se colocar. E eu acho que eu queria terminar esse episódio, assim, dizendo que um dos maiores presentes, assim, que eu acho que você pode dar pra uma pessoa é realmente enxergar e aceitar a experiência dela. E isso pra mim é muito importante, assim. Ser aceito do jeito que a gente é, do jeito que a gente sente as coisas é muito libertador dentro de uma relação e 100% fortalece relacionamentos. Então, se você chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, comenta o emoji do abraço. Tem, assim, eu acho que é cinza, né? Que tem uma figura cinza escuro e uma figura cinza claro. Ou é azul, não lembro agora. Se abraçando. Comente aqui se você gostou desse episódio, se você tirou alguma coisa daqui, ou se você vai aplicar no seu dia a dia, ou se te fez refletir nessa semana. E também não deixe de classificar o podcast com 5 estrelinhas, que me ajuda a divulgar o podcast, ajuda a chegar a mais pessoas, e ativa o sininho pra você não perder nenhum novo episódio quando ele sair. E também queria te convidar a compartilhar esse episódio pra alguém que provavelmente ou tá com dificuldade de empatia, ou de acolher alguém, ou gostaria de aprender mais sobre esse tema, para também conhecer a Mente Reflexiva. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, vocês podem me seguir no meu Instagram profissional, que é o @AnaTeresaCavalcante, Teresa com H e Cavalcante com I, ou vocês podem seguir o Instagram do podcast, que é @ReflexivaCast. Vai estar tudo aqui na descrição do episódio para vocês só clicarem e entrarem em todos esses links. Um beijo, pessoal!